Olá, pessoal. Boa noite, Amanda, Jeane. Vocês poderiam me confirmar se estão me ouvindo bem? Me sinalizem aí, por favor, se conseguem me escutar. Boa noite, Mai. Consegue me ouvir, por favor? Pode me confirmar? Se me ouvem, ok. Obrigada, meninas. Deixa eu ver se entra mais um pouquinho de gente pra gente iniciar. Tudo ok, ótimo. Bia, Laís, boa noite. Que coisa boa. Dailândia já tá por aí. Cecília já se formou. Boa noite, professora Amanda. Lincoln. Só interagindo com vocês. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Boa noite, Sávio. Boa noite, Fafi. Ana Paula, Faele, Beatriz. O pessoal tá entrando. A gente aguarda mais 5 minutinhos. Para a gente poder começar. Boa noite, gente. Boa noite. Cadê o povo? Bom, então vamos lá. Eu vou começar fazendo a introdução. Para quem não me conhece e está nessa live, né, de repente tem alguém aí de fora da instituição. Meu nome é Analice Martins, eu sou docente e coordenadora do curso de Pedagogia da Uninovo. E desde que o curso foi criado em 2018, iniciou, né? A gente realiza a Semana da Pedagogia em alusão ao Dia do Pedagogo. E aí nós fazia parte da programação hoje ser a segunda mostra, né, de Libras, mas aí aqui na região metropolitana a gente sofreu no dia de hoje, especialmente na parte da manhã, mas o transtorno dessa forte chuva fica, né, permanece até, enfim, né, pelas circunstâncias geopolíticas, né, também. Mas, e aí a gente, para dar continuidade à nossa Semana da Pedagogia, a sexta Semana da Pedagogia, a gente hoje convidou a professora do nosso curso, né, Dailândia Moura, que é professora do terceiro período do curso de Pedagogia, para falar sobre a importância da Libras, né, da Língua Brasileira de Sinais, na nossa profissão, na profissão do pedagogo, da pedagoga. Né? A gente sabe que é algo muito importante para a gente e que durante muito tempo a gente tinha ou essa disciplina como eletiva ou nem era uma disciplina ofertada, né? E aí essa disciplina é justamente para a gente, para atender a demanda, né, da inclusão nas escolas. Então vamos embora, né? Como disse Sara,
começar a nossa live, né? Inicialmente, propriamente dita. Eu vou adicionar Dailândia, que já está por aqui. Vamos lá. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou convidar Dailândia. Cadê você, Dailândia? Pronto, fiz o convite. Enquanto a Dailândia já entrou, antes de passar a palavra para a Dailândia, né? Vai ser um bate-papo, na verdade, que a gente vai fazer. Eu queria apresentar, né? Dailândia é pedagoga, especialista em gestão educacional em espaços escolares e não escolares, e especialista em tradução e interpretação de língua brasileira de sinais. É empreendedora, criadora de cursos digitais na área, acredito eu, de Libras, e é professora, intérprete de Libras e youtuber. Ó, muito chique, nossa professora, é professora do nosso curso. Dailândia, eu não estou te vendo, é proposital. Nem eu tô me vendo. Oh, gente, agora! Acho que eu ia perguntar, cadê eu? Né? Eu acho que estava desativada a tua câmera. E a Dailândia tem mais de 15 anos de experiência, né, Dailândia? Como intérprete e com a Libras, ela tem muita comunicação. Dailândia é uma professora que a gente sempre vê com esse sorriso no rosto. Eu nunca vi, não tem tempo ruim para a professora Dailândia. É muito querida pelos alunos, né? Instituição. E eu acho que um dos destaques dela, além de ser uma excelente profissional, é também esse sorriso que ela dá pra gente todos os dias. Eu nunca vi ela séria, ela não dá um sorriso pra gente. Ela sempre tá sorrindo, né? E isso é muito bom. Dia a dia contagia, né, Dailândia? Né? E aí, você quer falar ou já posso começar com o nosso bate-papo? Olha, deixa eu dar um oi pro pessoal, né? Deixa eu falar deixa eu fazer uma pergunta, né? Conecto também no meu aqui ou não? No outro? Pra ficar Pode conectar os dois. Pode. Pra ficar... Eu acho... Como é que faz isso, tu sabe? Não, eu abro a live aqui. Pronto. Passa. Pra poder ficar nos dois, sei lá, mais gente, né? Deixa eu ver deixa eu ver se eu coisa aqui, peraí. Antes de dar oi. Olá, minha gente, boa noite. Deixa eu falar com outro público aqui. Pra poder ver, porque aí eu fico nos dois ao mesmo tempo, fica melhor, né? Deixa eu ver. Deixa eu só botar aqui ao vivo aqui. Deixa eu só colocar aqui ao vivo. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Que aí eu fico, boto um e boto outro. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se não vai interferir a conexão, né? Eu acho que não. Que qualquer coisa você vai pedir pro pessoal. Vai pra... Tá vindo pra vir pra cá, né? Eu acho que eu tô ao vivo. Eu tô ao vivo aqui no outro. Pera aí. Deixa eu ver se eu tô ao vivo. Acho que eu tô ao vivo. Já tem gente entrando, ó. Tem 4 pessoas. Já tá fazendo... Boa noite, Brasil, O povo já tá entrando, 10 pessoas. Vou pedir pro povo vir pra aí. Boa noite! Quem está entrando agora aqui no meu Instagram ao vivo? 12 pessoas. Vamos lá. Oxe, o Fafinho entrou nos dois, Fê. O Fafinho tá aqui. O Fafinho tava aqui. O intuito é vir pra cá, né? Vou pedir pro pessoal ir pra aí. Boa noite! Quem está entrando no meu Instagram? Eu vou pedir pra vocês... Eita, qual é? Arroba o quê? Pedagogia, né? Arroba Pedagogia Uninovo. Arroba Pedagogia. Eu vou pedir para quem está entrando ir lá para o arroba Pedagogia Uninovo. Eu não sei se tem como colocar aqui na mensagem. Porque eu não sei fixar a mensagem, não. Peraí. Peraí. Mas deixa o pessoal entrando, que eu vou falando do pessoal ir para lá. 18 pessoas. Quem tá aqui na Uninovo não vai pro meu, não. Porque o intuito é sair do meu para cá. Eu vi Fafi aqui no meu, a Fafi tava aqui agora.
Quem tá no Uninovo, fica no Uninovo. Quem tá chegando no meu Insta, vai lá para o Instagram Uninovo, tá certo? Show? É por isso que eu vou deixar aqui a live aberta aqui. Vamos lá. Sim, como a Annelise falou, né? Boa noite para todos que chegaram aqui. Temos agora ao vivo aqui na Uninovo, Pedagogia, 57, 59 pessoas ao vivo. 61, pulou. Vai chamando o povo, vai compartilhando. Para a gente comentar um pouquinho. Vai ser algo breve, algo curto, mas vai ser importante, tá certo? Esse bate-papo aqui. Show? E quem tá no meu, ó, vai para a Uni. Verdade. A gente vai falar sobre a importância da Libras, tá certo? Ok? Vamos embora, vamos embora. Annelise, pode ir. Posso começar? Eu vou falando aqui, eu vou olhando para cá e vou falando ao mesmo tempo. Eu consigo fazer as duas coisas. Tranquilo, eu já vi aí que você é uma blogueira também. Uma Eu influência. olho para cá, eu fico no meio. Perfeito. Então, Daiane, para a gente começar a nossa conversa, eu queria te fazer nossa primeira pergunta, né? Qual a importância da língua brasileira de sinais, né, da Libras, no que diz respeito ao desenvolvimento social e emocional, não apenas do indivíduo surdo, mas também de todos que fazem parte do seu convívio? Essa pergunta é de suma importância. Porque é de suma importância que a criança ela tenha um ambiente propício para aprender a língua de sinais. Brasil, Libras. A qual é adquirida de forma espontânea. Porque nesse ambiente, a criança ela consegue ter um desenvolvimento socioemocional que auxilia na formação da sua personalidade. E esse desenvolvimento deve ser oferecido em relação com quem? Com os pais. A princípio, com os pais. Não importa se os pais são surdos, não importa se os pais são ouvintes, não importa, tá? Porque assim, a criança ela tem a oportunidade de criar sua própria visão de mundo por meio de suas experiências em meio à sua volta. Deixa eu fazer aqui uma comparação de pais surdos para pais ouvintes, tá? Quem tá no meu Insta, vai para Uninovo! Eu vou ficar dando essa intermediação, que eu gosto desses... Ai... Deixa eu fazer aqui uma comparação, tá? De pais surdos, tá? Tô aqui. Pais surdos com pais ouvintes. Geralmente, o que acontece geralmente é o seguinte. Quando os pais são surdos, e tem filhos surdos, né? Pais surdos com filhos surdos, geralmente, os pais surdos ensinam aos seus filhos a língua brasileira de sinais. Não importa, vamos lá, pais surdos, vamos conectar aqui, pais surdos, tem filhos surdos, ensinam aos seus filhos a língua de sinais, conseguem se comunicar dentro de casa e tem todo aquele processo de comunicação. E se os filhos também forem ouvintes, os pais surdos também ensinam aos seus filhos. Aí os filhos aprendem a língua brasileira de sinais, aprende também a língua portuguesa, claro. Mas aí dentro do lar, dentro da casa, tem uma comunicação. Dentro da casa tem uma socialização. Mas olhando para essa câmera aqui agora, adoro isso. Mas quando os pais, não vou generalizar, claro, não são todos, né? Mas geralmente, não posso dizer que é todo, não. Geralmente, quando os pais são pais ouvintes, e tem filhos surdos, o que acontece? Os pais ouvintes não aprendem Libras, muitas vezes não se interessam, não estou generalizando, tá? Mas geralmente não se interessam em aprender Libras. Aí imagine, essa criança surda, ela vai crescer, ela vai para a escola. Ela aprende Libras na escola, aí ela vira adolescente, conversa com os colegas e etc. E dentro da própria casa, não consegue ter uma comunicação com os pais. E aí?
o que é que afeta, de fato, essa criança, que essa criança vai virar um adolescente, que vai virar um jovem. Imagine, o seu filho chegando em casa, querendo conversar com você, querendo conversar com o pai, querendo conversar com a mãe, querendo socializar, querendo dizer alguma coisa que aconteceu na escola, sei lá, querendo desabafar e não poder. Porque dentro de casa não tem comunicação, porque os pais não sabem a língua do filho. Então é de suma importância, tá? Que a família saiba Libras, os pais saibam se comunicar, no mínimo, com os seus filhos, com os seus próprios filhos, né? Para poder ter essa interação e o desenvolvimento dessa criança. Perfeito, Dailândia. E isso também atrapalha até na própria escola, né? No desenvolvimento, quando a criança não aprende já logo de início, né? Porque a gente lida também com esse problema da falta de inclusão, né? Nem sempre a escola tem um intérprete para fazer aí a mediação entre o professor e a criança, quando ela sabe, quando ela nem sabe. Às vezes não tem esse profissional para ensinar na escola. Mas, enfim, vamos para a segunda pergunta. Exato, vamos lá. Geralmente, o senso comum está propenso a encarar pessoas surdas a partir de uma ideia de patologia, de carência, de limitação e, inclusive, de uma dificuldade no processo de aprendizagem. Essa é uma visão equivocada. Perdão, gente. Na medida em que eles têm uma cultura própria e um modo de compreender a vida que é simplesmente diferente do nosso. Exato. E aí? Exatamente. Exatamente. Realmente, várias, em massa, na verdade, né? Várias pessoas em massa olham para o surdo como coitadinho, como bichinho, como se tivesse problemas cognitivos. E essa fala aí, como você mesmo falou, está de fato totalmente. Quem está no meu Insta, vai para Uninovo. Está totalmente equivocada. Equivocadíssima. Porque não tem nada a ver a surdez, o indivíduo ser surdo, com problemas cognitivos. Uma coisa é você não ouvir, outra coisa é ter problemas cognitivos. Não tem nada a ver, certo? Perfeito. Então, o surdo, ele estuda, ele namora, ele noiva, ele casa, ele trabalha. Ele faz tudo que um ouvinte faz. Tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Tudo que um ouvinte faz, um surdo, ele faz, tá? Inclusive, eu tenho vários amigos surdos, tá? Eu não sei aqui, no Instagram aqui, se tem algum surdo aqui. É porque se eu estiver falando, surdo não vai saber. Eu tenho muitos amigos. Surdo aqui. Coloca. Porque senão eu vou ter que sinalizar também, né? Senão não vai entender nada do que eu tô falando. Pode fazer as duas coisas. Senão eu preciso saber aqui, surdo. Eu tenho vários amigos surdos, tá? Tem surdos amigos surdos são professores de universidade, amigos surdos que são pregadores, que são missionários. Inclusive, a missionária Ana... Esqueci o sinal dela. Porque são tantos sinais. Cada surdo, cada indivíduo tem um sinal, tá? Aí já é uma outra aula aí. A Ana Cláudia, ela pregou lá na igreja batista. Ela é missionária, pregadora, tal, tudo mais, né? Ela pregou. Pregar significa pregar a palavra. Lá. E eu fiz a versão voz. Quer dizer, foi o inverso. Muitas vezes a gente faz o quê, né? O pastor chega no púlpito, começa a pregar. E o intérprete lá sinaliza. Agora foi o inverso. Ela, no púlpito, pregou em Libras. A grande massa ouvinte, tipo assim, foi o processo ao contrário. E eu sentada lá no banco, fazendo a versão voz. Falando tudo que ela estava sinalizando. Entende? Uhum. Então, um surdo, como eu falei, ele faz tudo que o ouvinte faz, tá? Uhum. Não tem nada a ver dizer que tem problemas cognitivos. Ele vai namorar, vai estudar, vai fazer faculdade, vai fazer tudo. Inclusive até pregar. Não é verdade? Agora, claro que sabemos o quê? Se a gente for fazer uma comparação de ouvintes e surdos nas universidades, uma comparação, né? Uma comparação. Nas universidades, a gente sabe que tem muitos surdos na universidade, só que esse muito é muito pouco. Vocês estão entendendo? Eu digo muito, em aspas, muito pouco, né?
tem surdos nas universidades? Sim. Os surdos estão ganhando espaço não só nas universidades, como também em outras Verdade. áreas. Estão sim ganhando espaço, tá? Eles lutam, a gente está lutando, a comunidade surda luta. E a gente vem avançando em passos curtos, mas a gente está avançando sim, tá? Os surdos estão avançando sim, a comunidade surda está avançando. Mas se fizer uma comparação, nas universidades, a grande massa é ouvinte. Mas por que será? Por causa da precariedade no ensino da educação básica. Isso. A precariedade no ensino da educação básica. Aí afeta lá na frente. Mas não quer dizer que o surdo... Eu gosto de bater na tecla. Não quer dizer que o surdo tenha problemas cognitivos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu queria só te interromper, porque essa fala sua é muito importante até para a gente desmistificar, né, essa questão do preconceito, né? Inclusive tem a ver com o meu comentário anterior, no final, né? E aí quando a gente fala na dificuldade de aprendizagem, não é da pessoa surda por causa da cognição, mas é justamente porque a gente ainda não tem essa, vamos dizer assim, democratização da Libras, né? Poderia dizer, e aí a gente não consegue se comunicar. E aí esse problema não é do surdo, né? Originariamente, né? Não é causado pela pessoa surda, né? Então, assim, esse é o problema, na verdade, né? A escola não consegue estabelecer essa comunicação, porque a inclusão, né, da pessoa surda ainda não está efetivada, né? E aí eu acho que por isso a importância, né, do pedagogo, da pedagoga, não só de ter um intérprete em sala, mas do próprio professor, né? A gente sabe que é uma realidade ainda difícil, ainda um pouco distante, né? Mas, como você falou, a comunidade surda tem avançado nas lutas, né? Sim. E eu acho que esse é o caminho. Exato. E exatamente, ótima, perfeita a sua fala, perfeitamente. E assim, para fechar essa parte, a única diferença entre um indivíduo ouvinte para um indivíduo surdo é a forma de se comunicar. A única diferença. A única diferença. Quer dizer, o ouvinte, a comunicação é oral auditiva. Quer dizer, o ouvinte fala e ouve, certo? Fala e ouve. E a comunicação do surdo é visual e espacial. A única diferença é a forma de se comunicar. É como se o surdo ele fosse um estrangeiro em seu próprio país. Pegou? É como se o surdo fosse um estrangeiro em seu próprio país. A gente fala e ouve, fala e ouve, fala e ouve. A língua portuguesa. E o surdo sinaliza e vê, sinaliza e vê. Outra língua. Só isso. Tá? Rapidinho. O pessoal que tá aqui no Insta da Ilândia, vai para o Insta Pedagogia Uninovo. Que a live está acontecendo por lá, beleza? Corre para lá. Só para... É que eu tô nos dois aqui. Pronto. Vou para a nossa terceira perguntinha, tá? Na atualidade, as escolas estão preparadas para atender essas crianças surdas e inseri-las no processo educacional de maneira minimamente adequada? Acho que tem até a ver com o finalzinho, né, dessa resposta aí da segunda. Exato. Eu vou querer a participação do pessoal. Que é aqueles responder aqui agora. Né? E aí? A escola está preparada? A gente tem muitas estudantes, temos professores, né, que já estão... Eles vão respondendo. O pessoal daqui pode responder também do meu Insta também, mas corre para lá pro outro, que a gente tá vendo mais pelo outro, beleza? E aí, as escolas estão preparadas para atender as crianças surdas? Responda aí, sim ou não? Vai botando aí, sim ou não? Responde aqui na Uninovo, responde aqui no meu também Insta aqui, que eu tô olhando os dois. Vamos lá. Vai colocando aí. Aí, colocaram não. Cristiane não, Vanessa não. Olha aí, um bocado de não aí. Aí não. Olha aí. Colocou aqui, ó. Robson Dias aqui no meu colocou não. Quem tá entrando no meu Insta, corre pra @Uninovo Pedagogia. Não, @Pedagogia Uninovo. Eu troquei. O pessoal tá colocando não. Colocaram no meu aqui também, aqui.
Exatamente. Nada preparado. Cadê? Eu acredito que não estão nada preparadas para acolher essas crianças. Exato. Aí, acredito que não. Exato. Aí, todo mundo dizendo não, né? Ninguém disse sim, não foi? Todos unânimes. Exatamente, exatamente. Olha só. A pergunta é: será que? Será que? Tá? Obrigada, Luiz Fernando, lindo, obrigada, obrigada, sou linda. É porque Desculpa, Analisa, porque eu sou assim. Não, Eu tô interagindo, linda, obrigada, sou linda. Eu interajo de todas as formas. Vamos lá, a pergunta é: será que, olha, será que os professores estão de fato, verdadeiramente, olha a pergunta. Eu respondo uma pergunta com outra pergunta, né? Ó, será que os professores estão de fato, verdadeiramente, será que eles estão preparados para atender uma criança surda? Porque a pergunta foi: será que as escolas estão preparadas? Mas vamos devolver a pergunta com outra pergunta, né? A escola é uma estrutura ali, né? Mas olha, será que os professores estão preparados para atender, para dar aula a uma criança surda? Será que os professores estão sendo capacitados? Será que a prefeitura, o governo e etc, estão promovendo capacitações? Mas eu vou além disso. Será que o próprio professor está buscando se capacitar? Entende? É algo para a gente refletir, né? Porque eu sei que a gente culpa muito a prefeitura, o governo, a falta de capacitação, o Estado, até o presidente entra no meio. Né? Mas eu, como professora, isso é algo para a gente refletir. Eu, Dailândia, você analisa, todos que estão aqui, futuros professores e professores, tá? Será que será que o professor está, de fato, buscando se capacitar? Porque se eu tenho um aluno surdo na minha sala, Dailândia, eu tenho um aluno surdo na minha sala, então Dailândia de Moura Alves de Carvalho, eu é que vou buscar me capacitar, eu que vou buscar metodologias diferentes para ensinar o meu aluno. Eu não vou esperar a prefeitura, o governo, eu não vou esperar o presidente, eu não vou esperar a faculdade, eu não vou esperar. Se eu for esperar, eu vou ficar esperando. Entende? Então, eu como professora, eu preciso buscar, eu preciso me capacitar, eu preciso ir buscar metodologias diferentes para ensinar meu aluno. Então, a escola, ela estará preparada quando o professor, a merendeira, a diretora, o porteiro, os colegas da sala souberem se comunicar com o aluno surdo. E quando a professora utilizar em sala de aula metodologias diferentes para ensinar ao seu aluno surdo. Aí sim, isso é inclusão. Aí sim, isso é uma escola preparada. Porque na fala de analista anterior, falou sobre o intérprete, que é muito interessante. Eu quero já puxar um gancho aqui. É interessante. Por quê? Tem uma diferença de ser intérprete e ser professor. Isso. Né? O intérprete, ele é o mediador. Então, se você analisar, muitos professores, e já aconteceu até a experiência comigo, né? Eu vou contar aqui a experiência, aproveitar aqui esse gancho aqui, né? Muitos professores querem colocar para o intérprete a função que é dele, ou que é a função que é dela. E não é assim. Vamos entender aqui a diferença, tá? Vamos lá. O intérprete é o mediador. É que vai mediar a comunicação entre o professor e o aluno. Beleza? Mas só que a gente tem que entender que o aluno é do professor e não do intérprete. Isso. Então, a comunicação com o aluno deve ser direta. Professor-aluno, aluno-professor. Entende? E se a gente fizer uma comparação da escola básica para a universidade, tem uma diferença.
Porque na escola básica, educação infantil, fundamental, assim, vai na escola básica, a criança, ela vai ter que aprender a Libras e as outras disciplinas, e etc, etc, etc. Então, se o professor, ele não sabe Libras, como é que ele vai passar para o aluno que ele nem sabe? Exatamente. Tá entendendo? Então, aí você pega, aí o aluno, ele vai crescendo, vai virando adolescente e vai entrando um intérprete na sala. Que aí, quando a criança vai crescendo, vira adolescente, ou ensino médio, ou universidade, aí já entra o mediador, o intérprete. Aí a pergunta vamos pular para a universidade? Pular. Dá o bonde aí para ensino médio, universidade, quando a criança, já, no caso, não é mais criança, né? Já está lá na adolescência, jovem, para lá, e para frente. Que aí precisa, de fato, já sabe a Libras, mas aí precisa estar inserido na sala, ali na inclusão. Aí tem um intérprete. Mesmo tendo um intérprete, tem que entender que o intérprete é o mediador. O aluno é do professor. Deixa eu contar aqui uma experiência do que eu tenho as duas funções. Eu tenho a função de professora e tenho a função de intérprete. Beleza? Se eu estiver como professora, por exemplo, na Facotur, eu sou professora de Libras. A minha função é professora, não é de intérprete. Né? Na Facotur, a minha função é professora de Libras. Eu dou aula, né, de Libras. Beleza? Então, quando eu estou atuando como intérprete, eu não vou citar nomes, né? Que eu não vou citar nomes aí. Tal lugar que eu estava, né? Na função de intérprete, eu não estava sendo professora, eu estava na função de intérprete e o professor estava dando aula dele de isso, aquilo, outro, né? Não vou citar porque senão vai vazar a informação. E o professor estava dando aula de sei lá de quê. Para os alunos. Lá tinham vários alunos ouvintes e também alunos surdos, certo? A sala de aula misturada. Ouvintes com surdos. Todos os alunos, ouvintes e surdos, são alunos do professor. Isso. Ponto. Eu ali estava só mediando a comunicação. O professor dava aula, não importa a disciplina, parará, 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 pererê, porrô, ele tá lá falando, lá. Os alunos ouvindo, claramente, né? E eu lá finalizando. Só mediando. Eu não estou ensinando. Só estou interpretando o que ele está falando. Se ele falar que 1 mais 1 é 3, eu interpreto 1 mais 1 é 3. Eu só estou interpretando, tá? Só que o próprio professor, olha, o teu aluno faltou hoje. Meu aluno? Peraí, professor, calma aí, vamos conversar um pouquinho aqui. Meu aluno não, ele é o seu aluno que faltou. Perfeito. E até os próprios alunos da sala, olha o teu aluno. Eu falei, não, meu aluno não. É aluno dele. Eu sou só intérprete. Com vocês. Não é? Até os próprios alunos falam isso, né? Aí agora, olha só a importância aqui. Mesmo sendo, eu falei da educação básica, que o professor vai ensinar a Libras e as outras disciplinas para um aluno surdo. Tem que saber Libras. Mas quando o aluno já sabe Libras, é adolescente, ensino médio, faculdade, o professor tem que aprender Libras? Precisa. Aí você pergunta assim, precisa ser fluente e tal. Calma. A fluência Pelo menos o básico. É pelo menos o básico, para se comunicar com o seu aluno diretamente. Porque imagine, você está lá no ensino médio, faculdade, não importa. Tem vários alunos ouvintes e tem 1, 2 surdos. Você não vai saber aquela fluência toda ali na Libras. Tem lá o intérprete, beleza. Mas, poxa, você é professor, aquele é seu aluno, você não dá um oi para ele, não dá uma boa noite, não pergunta como foi a aula, não pergunta se entendeu, não pergunta como é que ele está. Pelo menos o básico, você precisa se comunicar com ele. Você não vai interpretar ali igual o intérprete ali, né? Aí já é querer demais, né? Claro que quem quiser se aperfeiçoar mais, ótimo, excelente, né? Mas assim, como a gente não tem desde a educação básica lá de trás, a Libras, a gente vive no Brasil e nem todo mundo sabe, mas pelo menos o básico. Aqueles que estão ensinando no ensino médio,
universidades. Aprenda pelo menos o básico para se comunicar, pelo menos o básico com o seu aluno. Ter aquela comunicação direta. Beleza? Rapidinho. Quem está no meu Insta vai para Pedagogia Uninovo. Só para... Então, vamos para a pergunta de número 4. Pensando nessa perspectiva de inclusão dos surdos no universo de pessoas ouvintes, qual o papel do professor nesse processo? E é preciso que o educador, em sua formação, adquira o pleno domínio da língua. Eu acho até, na verdade, Dailândia, que você já respondeu. Nesse final, acho que a gente poderia até, para não ficar repetitivo, pular. Contribuiu bastante. E aí eu sei que no final tem um bônus para a gente, viu? Então vamos andar para cá. O que se diz da língua portuguesa é que ela é viva, no sentido de que passa constantemente por transformações do ponto de vista gramatical e do uso corrente. A língua de sinais, que possui uma gramática própria, desenvolvida através dos sinais, também tem essa mesma característica de ser mutável, viva. Não, na verdade é uma pergunta, né? Não é uma afirmação. Ela também tem essa característica e uma criança surda pode perfeitamente aprender o português na escola como a segunda língua. E ainda, eu queria complementar, no caso, para a criança surda, então a língua, para quem não sabe, a língua brasileira de sinais, no caso, deve ser a primeira língua dela, né? Isso? E aí, essa língua, ela é mutável, ela sofre transformações ao longo do tempo? Acho que a pergunta é essa, né? Então, a tua pergunta, vamos lá. Vou responder a segunda para responder a primeira, né? Com relação às crianças e tal. As crianças surdas, na verdade, eu já comentei sobre isso, né? Elas não possuem problemas cognitivos que as impeçam de se apropriarem de um conteúdo de português escrito, tá? E essa outra pergunta com relação à língua do surdo, a primeira língua, tá, do surdo, a materna, é a Libras, e a segunda o português, mas é o português na modalidade escrita, não é a modalidade falada, tá? Aí vamos lá. Beleza? Então, a primeira língua do surdo, que é a língua materna, a Libras, língua brasileira de sinais. E a segunda, o português, a língua portuguesa na modalidade escrita. Aí eles se tornam bilíngues, né? Beleza? Show? E a outra pergunta sobre a gramática ser viva, né? A língua ser viva. Sim. A língua portuguesa, ela é viva. A língua brasileira de sinais também. Acho que eu vou demorar um pouquinho aqui nessa resposta aqui. Vamos lá, para todo mundo entender, né? Vamos lá. Meus alunos com certeza já sabem, acho que quem me segue no Instagram com certeza já vai saber de qual é sorteada aí essa resposta, que eu já expliquei em sala. Vamos embora, já relembra aí, né? Vamos lá. Na verdade, e quem não sabe já vai aprender, né? Olha só, a língua ela é viva, tá certo? E sofre sim transformações, sim, tá? Eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a diferença de língua e linguagem, para depois chegar no ponto principal lá. A virada de chave vai ser no final. Então vamos lá, né? Vamos entender aqui primeiramente o conceito aqui de linguagem. Linguagem. 16 pessoas no meu Insta. Okay. Linguagem. O conceito de linguagem. Linguagem significa comunicação. Beleza? Existe a comunicação, a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Beleza? Então, se a gente entender o conceito de linguagem, que é de comunicação, é algo muito amplo. Muito amplo. Então, imagina agora um indivíduo que só está falando, papapá. Eu estou sinalizando, porque eu não sei se tem surdo aqui no meu vídeo, eu esqueci de sinalizar. Imagina um indivíduo, tá? Que está só falando. Que linguagem é que está utilizando? O que é que vocês acham? Coloca aí no chat. Você acha que é linguagem verbal, linguagem não verbal ou linguagem mista? Um indivíduo está só falando, papapá. Vou pegar a interação com você aqui um pouquinho. Está falando, papapá. Coloca aí rapidinho. O que é que vocês acham? Um indivíduo agora está só falando, papapá. E aí? É uma linguagem verbal, não verbal ou mista? Não estou nem vendo as respostas. Estava atrasado minhas mensagens. Meu Deus, eu vendo nada aqui.
Agora, colocaram aqui verbal, hoje na afilhado. Esses meninos são muito inteligentes. Vai ganhar um ponto na prova. Nossa, que estava prestando atenção na aula, viu? Olha, foi questão de prova. Olha aí. Tá vendo, Annalice? Mostra que eles prestam atenção na aula, viu? Aplicados, olha aí. Pedagogia, Uninovo, Facotur, viu? Fazer propaganda aqui da Facotur. Aí vamos lá, exatamente. Um indivíduo que está só falando. Acho que eu tô falando rápido, né? Não. Por mim tá É tranquilo. porque às vezes eu me empolgo e faço. Às vezes eu falo bem devagar. Às vezes eu falo a velocidade da luz. Meu Deus, acho que eu tô empolgada, calma. Vou diminuir a velocidade. Porque senão o pessoal aqui não vai. Coloca aí no chat se eu tô falando rápido ou se dá. Acho que não. O pessoal tá batendo papo, tá sendo beleza. ótimo. É porque eu me empolgo às vezes. Aí quem não me conhece ao vivo, aí pensa que eu sempre falo devagar. Que na internet eu sempre falando devagar. Mas eu falo rápido que só. Mas às vezes, tá tranquilo, o pessoal tá dizendo tá tranquilo, lá, beleza. Porque às vezes eu sou meio doidinha assim. Aí vamos lá. Voltando aqui, para não perder aqui a conexão aqui, né? Ó, linguagem é algo amplo. Linguagem significa comunicação, beleza? Vou orientar aqui. Então, existe a linguagem verbal, não verbal e mista, beleza? Então, se um indivíduo está falando papapá, 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 significa linguagem verbal. Verbal. Se eu pegar aqui um texto escrito, a propaganda do livro, não é meu livro, né? É de Aldred Esser. Muito bom esse livro. Libras, que língua é essa? Fala sobre cultura surda, sobre o ser surdo, sobre mitos, tá? Segue a dica. Se eu pegar aqui um texto escrito que tá aqui, tá? Texto escrito aqui do livro, tá? Texto escrito. Esse texto escrito daqui também é linguagem verbal. Verbal. Presta atenção. Verbal, beleza? Agora imagine... Ui, meu Deus do céu, calma, misericórdia. Imagine eu agora, vou sinalizar. E aí, que linguagem é esta? Será que é verbal? Não verbal? Ou mista? Agora eu quero saber a resposta no chat. Uma pessoa está falando. Olá, tudo bem? Parará, parará, parará. Linguagem verbal. Tem um texto escrito. Linguagem verbal. Agora eu vou sinalizar. Tem gente que colocou não verbal. Será? Pessoal aqui do meu Insta também pode colocar. Tem gente que colocou mista. Quer dizer, não sei se a resposta foi anterior agora, que eu olhei agora. Tem gente que colocou não verbal. Tem gente colocando não verbal. Será? Será? Tem gente colocando não verbal. Será? Deixa eu olhar aqui no meu chat também. Tem gente entrando agora. Será? Será? Tem gente colocando linguagem mista. Tem gente colocando não verbal. Tem gente colocando verbal. Quem é meu aluno vai acertar. Tem gente colocando verbal de novo. Quem é meu aluno vai acertar. Vamos lá. Preste atenção na afirmação que eu vou fazer para vocês. Preste atenção. Toda língua, toda, isso é uma afirmação. Toda língua, quer seja falada, escrita ou sinalizada, faz parte da linguagem verbal. A virada de chave vai ser no final, beleza? Vocês vão entender melhor no final quando eu fechar tudo, beleza? Mas por enquanto vou pegando as informações. Toda língua, quando eu digo toda língua. Não importa se a língua ela é falada, papapá, papapá, papapá. Se ela é escrita ou se ela é sinalizada. Toda língua faz parte da linguagem verbal. Ponto. É uma afirmação que eu estou fazendo. Guarda a informação, viu? Guarda a informação. A virada de chave vai ser no final. Beleza? Olha só. Agora vamos pegar alguns exemplos de linguagem não verbal. Imaginem que você está, não importa, se é no hospital,
hospital, numa escola, faculdade, não importa. Aí tem lá uma placa, beleza? Vamos pegar uma placa de um cigarro. Tá lá uma plaquinha, aí tem um desenho lá de um cigarro e um corte. Essa placa se comunicou com você? Lembra? Linguagem significa comunicação. É um conceito. Linguagem significa comunicação, algo amplo. Aí você chega lá no hospital, né? Qualquer lugar. Aí tem lá uma placa, tem um desenho de um cigarro e um corte. Essa placa se comunicou? Sim. O que significa? Proibido fumar. Proibido fumar. Nesta placa, tem alguma língua? Tem algum idioma? Tem alguma letra? Tem alguma palavra? Não. Só tem a imagem de um cigarro e um corte. Se comunicou com você? Sim. Mas não tem língua. Então, se não tem língua, faz parte da linguagem não verbal. Não verbal, não verbal. Beleza? Você está lá com seu carro. Dirigindo seu carro. Dirigindo seu carro. Eu vou na minha moto. Estou na minha moto lá, aí parei em frente ao semáforo. Quando eu parei lá com a minha moto, em frente ao semáforo, parei. Quando dá vermelho, eu entendo que pare. Se der amarelo, eu entendo que é atenção. E se der verde, eu entendo que é para seguir. Certo? O semáforo se comunicou comigo? Sim ou não? Pode ir respondendo aí, viu? Gosto de comunicação aqui. Sim ou não? Se comunicou. Mas existiu língua? Alguma língua? Algum idioma? Não tem letra. Não tem língua. Então, se não tem língua, faz parte da linguagem não verbal. Não verbal. Beleza? Você tá lá no estacionamento, tem lá uma cadeira de rodas já desenhada no chão e tal. Não tem nenhuma língua. Lugar reservado para? Lugar reservado para? Pode colocar no chat. Na verdade, nos estacionamentos para deficientes físicos, né? Para os cadeirantes. Não sei se o termo correto é falar assim, né? Mas... Deficiência. Né? Ok. Temos que usar o termo correto aqui, né? Tem que usar o termo correto, chique, né? Então, quando não há língua, preste atenção nesse detalhe, a virada de chave vai ser no final, tá? Para entender aqui essa parte da mutação e etc. Quando não há língua, faz parte do grupo da linguagem não verbal. Não verbal. Beleza? Voltando aqui. Linguagem significa comunicação. Na linguagem verbal, toda língua, quer seja falada, escrita ou sinalizada, faz parte da linguagem verbal. Se não tem língua, faz parte da linguagem não verbal. Agora vamos voltar para a placa. Nessa mesma placa, tem um desenho de um cigarro e um corte. E abaixo está escrito não fume, em português. Pode ser em qualquer outra língua. Vamos pegar português, estamos no Brasil, né? Não fume. Na mesma placa. Tá lá uma placa. Acima tá um desenho de um cigarro e um corte. E abaixo a frase não fume. Significa linguagem mista. Porque está utilizando a linguagem não verbal com a linguagem verbal. Linguagem mista. Beleza? Agora preste atenção no que eu vou dizer. A virada de chave vai ser agora. A virada de chave vai ser agora. Vocês vão entender o porquê que eu estou explicando isso. Pela pergunta aí de Annalise. Olha só. A Libras é uma língua. Tem muitas pessoas que falam comigo assim. Professora, olha a virada de chave. Professora, eu estou dando aula de Libras. A professora, repita aí, por favor, esse gesto que a senhora está fazendo aí. Professora, eu vi um intérprete fazendo um gesto ali que eu não entendi aquele gesto. Gesto não. Gesto não. Gestos não. Deixa eu olhar para o outro Instagram aqui também. Gestos não. Olha só. Nós, intérpretes, nós, professores de Libras, não estamos fazendo gestos. Não estamos fazendo mímica. Nós estamos fazendo sinais.
Beleza? Porque, olha só, presta atenção. Os gestos e a mímica fazem parte da linguagem não verbal. Não verbal. Vou repetir que tem gente que confunde gesto com sinais, aí faz uma mistura, aí por isso que erra. Olha só, os gestos e a mímica fazem parte da linguagem não verbal. Beleza? Mas libras não são gestos nem mímica que nós estamos fazendo. Nós estamos utilizando sinais, tá certo? É uma língua que é viva, tá certo? E outro detalhe também que é muito importante, muito importante. Na lei de Libras, da 10.436, 24 de abril de 2002, tá? Foi reconhecida a Libras, ela foi reconhecida como meio legal de comunicação. Vou repetir. Dia 24 de abril de 2002. Tá? 24 de abril de 2002. A Libras, ela foi reconhecida como meio legal de comunicação. E tem muitas coisas que vocês podem ler aí nessa lei, tá? Resumindo, é dizendo assim, a Libras... A câmera aqui, né? Porque eu olho pra cá, a câmera aqui. A Libras é uma língua que tem a sua estrutura e tem a sua gramática. Igual à língua portuguesa. A língua portuguesa tem sua estrutura, tem sua gramática. A língua inglesa tem sua estrutura, tem sua gramática. A língua brasileira de sinais tem sua estrutura e tem sua gramática. E também sofre modificações. Para responder a pergunta aí de Annalise. Então, a língua portuguesa sofreu modificações? Sim. A Libras também. Por exemplo, sinal bem conhecido, sinal de rosa. É um R, movimento circular. Aí depois tirou, mudou. Em vez de ser o R circular, ficou a palma aberta. Circular, rosa. Entende? O sinal de pessoa, letra P. Coloca aqui. Agora você faz como? Com os dedos todos abertos. Mas pode utilizar os dois sinais. Quer dizer, a Libras, que é uma língua viva, também sofre modificações. Eu expliquei tudo isso para vocês para dizer que Libras é uma língua. Perfeito. Ô, Daiane, vê só, como a gente já está com tempo, né? Porque tem essa história do tempo da live, né? Uhum. Eu acho que a gente poderia pular para a última perguntinha e aí, se der tempo, você fazer o bônus para a gente. Tá certo. A última pergunta seria para, em poucas palavras, você resumir, né? De fato, a importância da Libras para o pedagogo ou a pedagoga. Ótimo, perfeito. E sim, deixa eu só falar rapidamente nos outros ganchos ali da educação infantil, bem rapidinho. Se a gente colocar, só para pegar o gancho para não perder aqui a pergunta lá atrás, né? Se a gente colocar, a gente, né? Quem sou eu, né? Quem é a gente? Se o Brasil colocar a gente, ó. Se for colocado a Libras na grade curricular, desde a educação infantil, raciocina comigo. Eu vou fechar essa aqui e vou responder essa aí para poder fechar com chave de ouro. Perfeito. Se for colocado, só para fechar parte da escola, pedagogo e tal. Se for colocado a Libras na grade curricular desde a educação infantil, os surdos, eles vão se sentir mais à vontade. Eles irão conseguir se comunicar com todos os coleguinhas. Imaginem, as crianças ouvintes, tá? As crianças ouvintes aprendendo Libras desde a educação básica. Aí vai ficar na educação infantil, ensino fundamental 1, ensino médio, assim vai. Se colocar desde lá de baixo, as crianças ouvintes não só vão se comunicar bem com os alunos surdos na sala de aula, mas também elas vão sair das paredes da escola. Elas não vão ficar ali presas. Elas vão ter contato com outros na sociedade. Então, quando elas saírem para a sociedade, sabendo Libras,
Elas vão saber se conversar não só com os coleguinhas na sala, como com outros surdos no dia a dia. E assim, as barreiras, sim, as barreiras, né, da sociedade de fato serão rompidas, né? E para responder a pergunta da Analice, a importância da Libras para o pedagogo, em poucas palavras, além de permitir que a criança compreenda a aula, olha, além de permitir que a criança compreenda a aula, a capacidade de se comunicar em Libras também permite o oposto. Quer dizer, a criança, ela compreende a aula e o professor compreende o aluno. Via de mão dupla. Ele entende a aula e o professor compreende o aluno. E é por isso que podemos sim dizer, de fato, verdadeiramente, que estudar Libras, amo, né? Paixão, né? Que estudar Libras dá sim ao futuro professor uma formação mais humanizada. E eu adoro Libras, todo mundo sabe que eu adoro Libras. E vocês estudem Libras, tá certo? Quem já está estudando, continue estudando. Quem nunca estudou, passa a estudar, tá? Além de ser algo prazeroso, é algo aí que vai romper as barreiras da comunicação. Só vai nos acrescentar, na verdade, né? Inclusive, Dailândia, está em tramitação, na verdade, é um projeto de lei, né? Para Libras ser incluída no currículo, né, da educação básica. Então, é algo que está ainda em tramitação. Infelizmente, a gente sabe que as coisas, principalmente na educação, elas acontecem em passos bem lentos, né? Tudo que a gente conseguiu historicamente de melhoria na educação é resultado de muita luta, infelizmente, né? Mas aí a gente vai continuar, né, brigando e lutando por isso, né? Pela inclusão, pela possibilidade, por uma educação realmente de qualidade que possa atingir a todos e impactar positivamente a vida das pessoas, seja ela como for, né? E aí o bônus para a gente encerrar. O bônus, vamos lá. O bônus é ensinar para vocês um pouquinho de Libras. Oh, Glória! Deixa eu deixar outra câmera aqui, que eu tô nas duas aqui ao mesmo tempo aqui. Vamos lá. E Analice vai fazer juntinho com a gente. Bate palminhas aqui, todo mundo da Facotu! Analice hoje vai fazer juntinho com a gente a Libras. Vai botando coraçãozinho, dando like, que a Analice vai fazer com a gente. E vocês aí em casa também, viu? Quem tá no meu Insta aqui também, viu? Vamos embora. Vamos embora ensinar aqui pra Analice. Eu tenho um sinal, né? Quando eu paguei a disciplina de Libras na faculdade. Como eu tenho uma barroquinha, então meu sinal é esse aqui. Ah, já tem o sinal! Eu não sabia, não. Meu professor na disciplina, ele é surdo. E aí, ele deu o sinal para todo mundo, né? Tem essa história de que a pessoa surda é que pode dar o sinal da pessoa, né? Ou não? Você mesmo pode... Vamos lá, eu vou explicar rapidamente. Eu já expliquei até isso na sala de aula. Não, tem nada não, pode perguntar. Tem nada não, pode perguntar. Eu até respondi isso na sala de aula, meus alunos com certeza já sabem. Pessoal, na verdade tem uma polêmicazinha aí nesse trem aí, né? Meu Deus, alunos, uma polêmicazinha aí, que tá aqui nas duas lives aqui. Olha só. Primeiramente, vamos entender o que significa sinal. Eu vou responder em poucas palavras, né? Porque eu falo muito. Eu vou responder em poucas palavras. Vamos lá. O meu sinal é esse aqui. Cabelo de lado e riso. Cabelo de lado e riso, né? Eu ganhei sinal quando eu tinha uns 16 anos, né? Estou com 35 agora, né? Porque eu só uso cabelo de lado e rio muito, né? Cabelo de lado e riso, beleza? Aí, olha só. Esse sinal aqui é minha identidade na comunidade surda. É minha identidade na comunidade surda. Por exemplo, você conhece Dailândia? A pessoa vai dizer assim, você conhece Dailândia? Vai fazer o meu sinal. Como é? Você conhece, assim, ó, cabelo de lado e riso. Porque eu só uso cabelo de lado e rio muito. Verdade. Combinou, né? O sinal combinou. Da identidade mesmo. Isso aí eu já... Aí, tipo, você conhece Dailândia, né? E com relação à pergunta da Analice, é um pouco polêmico. Os surdos falam assim, só a gente pode dar o sinal, né? Só a gente pode dar o sinal, os surdos falam. Já tem alguns professores de Libras que falam assim,
Por que só os surdos podem dar sinal? Por exemplo, eu da Ilândia, que é um pouco polêmico isso, tá? Mas eu da Ilândia, eu vou dizer a minha opinião sobre isso, tá? Porque eu também tenho uma opinião. Eu prefiro que os surdos deem o sinal. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque, veja só, ninguém vai ver como um surdo vê. Entende? E outra, é mais emocionante ser batizado por um surdo. Raciocine comigo. É mais emocionante ser batizado por um surdo, lhe dando o sinal. Agora, já aconteceu de eu ajudar, sim. Colega meu dá sinal. Eu chamei para um curso que eu estava dando e fiz assim. Eu vou encerrar, Annalise, que eu falo muito, eu sei. Não é Vou encerrar. não vai dar tempo do bônus. É rápido. Aí eu chamei um colega meu para dar os sinais para os meus alunos e ele foi dando, eu fui ajudando também. Entendeu? Assim? Ajudando ali, porque depende, a pessoa tem que ser criativo também e tal, sei lá. Mas enfim, vamos lá, vamos embora. Agora, senão eu falo demais. Vamos pro bônus da Vamos pro Ilândia. bônus. Vamos pro bônus. O bônus são alguns sinais. Eu vou ensinar alguns sinais básicos, né? Eu não sei se a Annalise sabe Libra, sabe muito, sabe pouco. Básico, vamos pro básico. Vamos pro básico, vamos pro básico. Vamos no bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos pro básico. Todo mundo fazendo comigo, viu? Aqui nas 2 lives. Oi. Aí tu deixa o ozinho assim, ó. Aí, oi, que pode ser oi assim, ou pode fazer o oi assim, né? Você dá oi como você quiser. Oi. Oi, se quiser chegar chegando, né? Oi, você dá oi como quiser, né? Vamos lá. Bom dia, né? Bom dia. Ó, a Annalise pega rápido. Bom Alguns eu ainda lembro. dia. Lembra? É. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Aí só deixar os dedinhos juntinhos. Tarde. Show. Se for boa noite. Boa noite. E também pode ser assim. Boa noite. Noite. Né? Fechando assim. Noite. Show. Agora vamos imaginar o cenário. Chegou um surdo na facotu. Um surdo chegou lá na faculdade. Aí vamos lá. Vamos pegar aqui na prática. Aí você vai falar com ele. Olá. É mais a noite. De dia, tanto faz manhã ou noite, né? Olá, pega a noite. Boa noite. Fazendo a prática. Tudo bem? E você faz um bom e um legal. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. De novo, ó. Deixa eu mais para trás aqui um pouquinho. Bem-vindo. Aí tu traz pra ti assim, ó. Bem-vindo. Deixa eu ficar do lado. Bem-vindo. Como se estivesse trazendo de fora para dentro, né? É bem-vindo. Né? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Acho que tá muito... Vamos lá. De novo. Olá. Olá. Pode dar um olá ou um oi, tanto faz, né? Ele chegou lá, primeiro contato, né? Olá. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Seja bem-vindo. Estou trazendo para você, assim, bem-vindo, né? Aí você vai ter que se apresentar, né? Eu sou a coordenadora de pedagogia, o meu nome é tal, né? Tem que se apresentar. Aí você vai dizer assim. Aí você vai dizer assim. Eu sou. Aqui é eu sou, olha. Eu sou. Ó, eu sou. Se quiser, pode ser aqui também. Eu. Não tem problema. Pode usar o eu. Não tem problema. Ou já uso o eu sou, né? Eu sou. Sim, eu sou. É melhor, eu sou. Coordenadora. CD. Coordenadora. CD. Coordenadora. Do curso. Um Czinho. Curso. Depois eu vou repetir tudo, tá? Curso. Pedagogia. Eu não se pega rápido, viu, menina? E eu tô fazendo rápido. Do curso de pedagogia. Pega rápido aí. Meu nome. Tem que se apresentar, né? Meu nome. Ó. Meu nome. Que pode ser assim ou fazer assim, né? Meu nome. Tanto faz, né? Mas bora virar pra você. Ó. Meu nome. Lembra de fazer teu nome, Annalise? Vai. Ana. Eita, o L. Tá certo, L. Tá certo. É o L mesmo, Tá né? Uhum. Assim. Certo.
C é. Lembra? Exatamente. De novo, de novo. Vai, eu vou falar, tu vai sinalizar. Olá! Eita! Ai, será que eu vou lembrar? Vai, eu ajudo. Boa noite. Eita. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. 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 Eu sou. Eu sou, né? A configuração, né? Eu sou coordenadora CD. Aí o CD é um C e o D. O D é o indicador, né? Coordenadora, CD. Eu sou coordenadora do curso. Eita, não lembro. Curso. Não, a gente faz. Ó, aí tem a diferença da cor cinza para curso, vê? Se eu fizer para cá e para lá, para cá e para lá, é a cor cinza. Se eu fizer assim, assim. Para cá e para lá é cinza. Aí curso só vai. Vai. Curso, exato. Pedagogia. Meu nome. Vai, meu nome. Meu nome. Analice. E é só todo mundo batendo palmas pra Analice aqui no chat. Bora, bota coraçãozinho. Olha aí. Para você, Dailândia, que ensina muito bem. Ó, infelizmente, né, a gente vai precisar encerrar a live por causa da hora, senão o Instagram também vai derrubar, né? Eu queria agradecer a sua participação na Semana da Pedagogia, né? Eu tenho certeza, eu vou tentar, a gente vai tentar deixar salvo, né, gravada, mas para quem não assistiu, assistir depois, porque foi maravilhosa, né? Com certeza, todo mundo, tanto é que a gente vê aí a interação do pessoal, né, participando, também respondendo as perguntas, comentando e elogiando. Então, muito obrigada, né? Primeiro, por fazer parte do nosso time e né, essa excelente profissional e essa pessoa que está sempre com o sorriso no rosto. Isso aí é um fato. Né? Agradecer também às pessoas que entraram na live, que participaram. Dizer que amanhã a gente ainda tem, né, um tema muito bom também, muito importante, né? A pedagogia do amor é garantir a inclusão. Amanhã vai ser através do YouTube, né? Com Dione e com a professora Lúcia Bahia, né? Então não deixem de participar e eu tenho certeza que está sendo uma semana riquíssima. Ontem a gente teve o protagonismo dos alunos. Na próxima quarta-feira, dia 31, a gente vai ter a turma do terceiro ano também sendo protagonista na segunda mostra, né, de Libras, que vai acontecer no hall da nossa instituição, né? Não vai ficar só para a gente da pedagogia, mas vai ficar para quem estiver lá, né? Vai ser maravilhoso. Então é isso, Dailane, muito obrigada. Quer agradecer? Eu agradeço também por me convidar para essa live. Agradeço aos meus alunos queridos, que eu amo muito também pela participação. Beijo no coração. Agradeço muito mesmo aos alunos e à Analice por essa live. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.